Seja muito bem-vindo ao Cefas, o nosso podcast que trata de negócios com propósito e negócio edificado sobre a rocha. O nome aqui, Elton, deixa eu te explicar antes de começar, justamente para falar de negócios empresários cristãos, né, que constroem seu negócio para glorificar a Deus. E hoje, pessoal, tenho a honra aqui, trouxe a lenda, o Elton Luiz aqui, meu grande amigo, né, cliente, né, parceiro de negócio aí. O Elton é um cara sensacional, desde o começo eu acompanho a trajetória dele. Acho que antes ainda, né, Elton? Antes de começar. Antes de começar, né? Já quis que esse cara fosse assessor da Sacre, né? Olha lá. Lembra disso aí? Com certeza, cara. Mas enfim, então, Elton, deixa eu explicar um pouquinho antes de começar, dar os recados, eu já deixo você se apresentar aí, né? Tô até meio constrangido aqui, diretor. Aqui, eu tenho que apresentar o cara aqui, velho. Poxa, o cara é uma lenda aqui, Tá já doido, conhecidíssimo, né? É o contrário, né, velho? Mas depois a gente grava o episódio dele fazendo comigo. Mas vamos lá, vamos para os recados rapidinho. Pessoal, quem tá vendo aqui o nosso vídeo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, né? Faça esse conteúdo chegar a mais pessoas. E explicar um pouco pro Elton por que a gente criou esse podcast, né? São dois objetivos principais. Primeiro, trazer, né, pessoas, empreendedores cristãos, que não estão só querendo ganhar dinheiro é importante, mas não quer só isso para o seu negócio, né? E o segundo objetivo que é ajudar a Escola São Luís Gonzaga, né, que aí já entra um pouco a parte social aqui, né, que envolve um pouco de um projeto particular, né, que eu e minha esposa nos envolvemos, né, que é a escola que as crianças estudam, né, e sempre é uma escola que, assim, é católica, né, confessional, está buscando meios, né, e fundos para sempre prosperar, né, crescer ali. É uma escola sem fins lucrativos. E aí tudo que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz, né? E aí, né, quem está assistindo quiser ajudar, quiser se associar, ou fazer uma doação esporádica, eu vou deixar o link aqui também para conhecer o projeto, conhecer a escola, tá bom? Muito bom. E aproveitando, cara, já, né, começar aqui te dando um presente, né? Esse presente aqui, pessoal, bom, deixa o Elton ver, tem até escrito aqui, ó, vai ser a primeira pauta nossa aqui, ó, Ad Maiorem Dei Gloriam. A hora que eu peguei a caixa, eu lembrei de você, velho, não sei por quê. Muito bom, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu ver isso aqui. Dá uma olhada aí. Porque tem cara de livro, e livro eu gosto, né? Nem gosta de livro, né, o cara? Muito bom. São Luís Gonzaga, muito obrigado. De verdade. Esse livro, deixa eu fazer um jabá aqui é do Instituto São Roberto Bellarmino, quem aqui, ó. mostra ali isso. O Instituto fugiu a palavra agora, como que é? O mantenedor da Escola São Luís Gonzaga. E esse livro foi uma tradução, a editora do próprio Instituto. Inclusive, esses dias o padre Paulo Ricardo citou, foi dia de São Luís Gonzaga no sábado, agora não me lembro se foi dia 20 ou 21, dia 21 de junho. E no comentário do padre Paulo sobre São Luís Gonzaga, ele citou o livro do Instituto. Então fica aí para sua leitura também. Muito obrigado, com certeza lerei. E vamos começar, cara. Conta um pouquinho, quem é o Elton Luiz? Caramba, é sempre curioso se apresentar, né? Eu acho que o mais importante é que o Elton é pai de 3 filhos agora. Então eu tenho o Samuel, a Cecília, a Catarina, marido da Milene. E eu só sou empresário porque eu venho de uma família de empresários. Meu pai é empresário, meus tios são empresários, tem um monte de empresário na minha família. E quando eu saí da faculdade eu pensei, cara, como é que eu faço para ter a minha empresa, para trabalhar para mim? E a minha mãe, desde pequenininho, ela falou assim para mim, quando você for trabalhar, sem trabalhar com alguma coisa que além de dar dinheiro, faça o bem para os outros. Boa. Então, eu sempre pensei, como é que eu faço fazer essas duas coisas? Eu quero fazer o bem pra mim, porque, infelizmente, a gente é meio egoísta aqui também e tal. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu também tenho que fazer o bem. Né? Tenho que fazer algo que é bom. Como é que eu posso ganhar dinheiro com algo que é bom? E aí eu comecei a fazer coisas na internet, gravar vídeos na internet em 2018, falando dos livros que eu lia. Eu gostava muito de ler livros, e eu ficava me perguntando assim, como é que eu ganho dinheiro lendo livro? Será que as pessoas me pagariam pra ficar lendo livro? Não tem aqueles caras que ganham dinheiro pra ver filme? Tem uns caras que assistem filme e tal, ganham dinheiro pra isso. Como é que eu ganho dinheiro pra ler livro? E aí eu
coisa, conversa vai, conversa vem. Eu decidi começar a gravar vídeo na internet falando dos livros que eu lia. E a minha primeira coisa, quando eu gravei em 2018, eu falei, será que alguma editora vai ver meus vídeos e me dar uns livros de graça? Porque já é bom, já não tô ganhando dinheiro, mas eu não tô comprando mais livros, então não tô gastando dinheiro também. Então já tá valendo a pena. Eu ainda demorei 2 anos, quase 2 anos, para descobrir como viver daquilo. E a primeira coisa que eu fiz foi um curso de leitura. Em 2019, um amigo meu, aqui de Maringá, falou, Elton, é o seguinte, por que você não ensina como é que você lê os livros? Porque eu fico vendo você falar dos livros, só que eu fico, como é que você lembra dessas coisas? Como é que você lembra o que você leu? Porque eu leio um livro e não lembro nada. Como é que você... As pessoas falavam assim, eu vi um vídeo teu e daí eu vi um negócio num livro que eu nunca tinha pensado quando eu li. E daí legal. Tava bem numa época que começou a aparecer um pouco mais essa história de vender curso na internet. Depois, em 2020, isso explodiu com a pandemia. E aí eu falei, beleza, eu vou montar o meu curso de como ler livros. Porque eu sempre gostei de ler na escola. Eu jogava basquete na escola. Eu jogava com o pai do diretor aqui, inclusive, hein? E Manda um abraço eu pra lembro ele que lá, uma né? vez o Flavião falou pro meu pai, eu lembro que meu pai me contou isso. Ele falou assim, ó, eu acho que o Elton ele não vai ser jogador porque ele gosta muito de estudar. Então eu jogava basquete, mas eu gostava muito de ler, eu gostava muito de estudar. E aí quando chegou em 2019, eu falei, cara, realmente, eu passei a vida inteira estudando, eu sei ler livro, eu lembro dos livros que eu leio, eu sei interpretar as coisas. Aí eu comecei a estudar método de leitura, falei, eu vou começar a fazer isso. Então eu comecei minha vida de empresário em finalzinho de 2019, dia 29 de novembro de 2019 foi a primeira venda que eu fiz na minha vida como empresário daquela empresa. E aí naquele dia eu falei, cara, eu acho que vai dar para viver do meu negócio. E coisa engraçada que a gente tá aqui, né? Uma das coisas que me fez ficar confiante para isso foi um negócio que a gente fez, que foi uma ideia tua de me chamar para dar aula para o pessoal que ia virar assessor de investimentos. Então foi bem nessa época que a gente tava, vou fazer uma prova da Ancor e ver se eu viro assessor de investimentos. Eu fiz a prova, passei e fui dar aula para o pessoal que ia entrar aqui, trabalhar aqui com vocês, para eles passarem na prova também. Então eu lembro bem disso. Foi uma das minhas primeiras experiências como professor. Assim. Naquela época, eu também tinha dado algumas aulas para uma empresa júnior lá da UEM, que eles me contrataram 2 vezes para isso. Eu me lembro, assim, quando essa época aí, assim, se não me falha a memória, eu lembro, falei, pô, você é um cara comunicativo, cara, vai dar certo, vai ser assessor e tal. Aí você falou assim, não, cara, eu gosto de ensinar, velho. Eu falei, não, então, pera lá, vamos. E assim, como eu vi, o Elton é um cara com talento, velho. O cara, né, tem uma habilidade ali, né? Eu acho que eu tenho um talento para observar que as pessoas têm talento. Então... Esse é um bom talento, cara. Esse é um bom talento de talento, dono de negócio, inclusive. E aí eu falo, não, Elton, pera lá, então você quer dar aula? Não, a gente dá um jeito, pera aí, vamos resolver. E aí foi por esse caminho, né? Muito você bom. Você começou dando aula pra turma, e o pessoal até hoje, né? Eu encontrei com o Thiago Comelo, o Thiagão tá aí. Ó, meu professor, tá? Então você vê como é que é. Você vê, cara, foi uma das minhas primeiras experiências como professor. E eu também tinha feito um curso do Dale Carnegie. Aqui em Maringá tem o Instituto Dale Carnegie. Sim. E eu lembro que quando eu fiz o curso, ele é um curso de falar em público. Então, toda sessão você vai lá e fala na frente do pessoal do curso. Então, tem umas 20 pessoas, 30 ali, e você fala em público. E a instrutora do curso, a Regiane, um dia ela falou assim, cara, esse moleque aqui nasceu pra isso. E eu nunca tinha me tocado que eu poderia ser um bom comunicador. Então, quando chegou 2018 ali, 2019, que eu já tinha feito o teste de falar em público, já tinha feito o teste de dar aula. Cara, eu acho que esse negócio parece estar de acordo com os meus talentos, né, mesmo. E aí, acho que já é um primeiro sinal de negócio, assim. Fazer algo que está de acordo com o seu talento, quando a gente fala de negócio com propósito, eu tento falar muito disso hoje. Encontrar o que está de acordo com o que você tem que fazer faz muita diferença. Porque na internet, depois de lá para cá, você vê que a internet é um lugar onde as pessoas falam muito de dinheiro. Faturei 1 milhão, faturei 2 milhões. É muito faturei. Então as pessoas ficam com aquele olhão para ganhar dinheiro. Sim. Só que elas acabam fazendo coisas que não são de acordo com a personalidade delas. Tem gente que não quer gravar vídeo, que não quer comunicar, que não quer escrever na internet, mas acha que tem que fazer aquilo para ganhar dinheiro. Às vezes até ganha um pouco de dinheiro, mas aí começa a viver frustrado. Aí o cara tá num trabalho que é a mesma coisa, ele odeia o trabalho, não consegue fazer bem feito, não vê frutos.
E ele até ganha um dinheirinho, mas ele começa a viver mal, viver pior. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? O nosso negócio, quando ele começa a ficar alinhado com o nosso talento natural, com nossas aptidões naturais, com nossa personalidade, ele tem mais chance de ter um propósito real. Parece mais fácil de eu encontrar os frutos que eu quero gerar com esse negócio. Uhum. Enfim, eu tô me alongando aqui, mas... Não, eu vai. te perguntar, aí já vou fazer uma conexão aqui, então aproveitar, né, que uma vez você estava falando das cartas, né, a gente vai entrar nesse detalhe aí mais para frente, mas calma lá. O Elton manda cartas, a gente, uma das metodologias dele é mandar e-mail, né, e ele escreve muito bem. Um belo dia eu li uma carta dele lá, né, que eu sou um dos leitores lá. Que isso. E era uma carta que eu falei, cara, pera lá, velho, essa carta aqui tá direcionada, isso aqui é pra mim, velho. Eu li lá, falei, putz, tinha coisa, inclusive, que eu me vi naquela era carta. Você era mesmo. Literalmente. Aí eu falei, rapaz, essa carta aqui, cara, pera lá, velho. E era uma carta que tinha muito a ver com isso aí, de propósito, E o nosso negócio, né, pra quem, né, quem não conhece ainda, né, eu sou CEO e fundador da Sacre Investimentos, né, e a gente mexe com dinheiro, né. E aí você fala, pô, mas não vai falar de dinheiro e tal, né? O negócio é dinheiro, né? E o nosso negócio foi criado para trabalhar com dinheiro, mas sem deixar nossos valores de lado. Até o nome Sacre, né, de sagrado, remete a isso, né, aos princípios. Então a gente, antes de falar de dinheiro, antes de se preocupar ali com rentabilidade, com faturamento, com ganhar dinheiro, cara, o que tem por trás disso aqui? Tem uma família, tem um trabalho, né, tem uma pessoa sustentando um lar, né? E o que você estava falando ali às vezes, infelizmente, mas não é, né? A gente tem um dever também, né? Como pai, como... Dinheiro é recurso, dinheiro é importante. Recurso, Então, assim, eu, né, tô com a equipe aqui, tem 50 pessoas trabalhando, são 50 famílias que dependem desse negócio, dependem dos nossos clientes, então... Mas, assim, a gente não está fazendo só pelo dinheiro, né? A gente está fazendo para realmente ajudar as pessoas a conquistar melhores coisas, né? Educação melhor, fazer a viagem. Quantos divórcios não acontecem por causa de falta de dinheiro ou de má gestão do dinheiro, né? Então, isso é algo que tem que vir antes. Se o assessor, né, que está ali não pensa nisso, ele acaba fazendo por dinheiro só, e aí acaba fazendo a coisa até errada, né? Muitas vezes. E daí, conectando com isso, depois que eu li tua carta, eu falei, cara, pera lá, tem que voltar a bater mais nessa questão dos valores, né? E para quem está aqui, né, se o diretor quiser me desmentir, fala aqui, né? Mas a gente tem campanhas internas aqui na empresa falando de valores, falando dos propósitos, por que a gente está aqui, por que a gente faz. E o despertar foi essa carta, né? Olha lá. E aí fala do Ad Maior Dei Glória, que coincidentemente bateu com a caixinha aqui do presente, velho. Como que surgiu? Cara, em 2020... Porque esse toda carta sua termina com todas as minhas a cartas, MDG, né? Todas as minhas cartas terminam com a MDG. Para a maior glória de Deus. Para a maior glória de Deus. Em 2022, se eu não me engano, eu li o livro A História de Santo Inácio de Loyola. E aquela história de Santo Inácio de Loyola, ela me impressionou muito, porque Santo Inácio de Loyola, ele era um nobre. Então ele nasceu nobre e os nobres eram guerreiros. Então o sonho dele era ser um guerreiro bonito, bom, forte, valente. E ele vai um dia para uma batalha e toma 1500 mais ou menos, 1500. toma um balaço na perna de um canhão e destrói a perna dele. E ele vai, deita na cama lá de cirurgia, porque a cirurgia em 1500... O cara ia arrumar a perna dele sem nada de anestesia, nada. Nem existia, né? Os caras arrumam a perna dele, só que no que eles arrumam ela fica meio torta. Ele olha aquilo, ele era muito vaidoso. E ele fala, tá torta, arruma de novo. Os caras quebram e botam no lugar de novo, pra ela ficar boa. Então ele fica muito tempo na cama e... ele tinha aquele ímpeto de cavalaria. E ele pede livros. Me traz uns livros de cavalaria aí pra eu ler, pra eu estudar. Estudar nada, né? Ele queria ler história de cavaleiro, né? Uhum. E eu não tinha. O que tinha lá era livro de santo. E aí esse cara, ele lê uns livros de santo e ele olha aquilo e fala, é isso aqui. Isso aqui é a vida. Eu vou ser santo. E aí ele pega, fica bem, melhora, sai na rua, com a roupa de nobre dele, encontra o primeiro mendigo na rua, troca de roupa com ele. Dá a roupa dele pro mendigo, pega a roupa do mendigo e vai e arruma um hospital para cuidar de gente.
ele decide virar santo e acabou. Aquilo passa a ser a vida dele. Ele vai virar santo. Esse virou a missão de vida de Santo Inácio de Loyola. Então, ele funda os jesuítas e né? Ele estabelece esse slogan. Eu vou fazer tudo para a maior glória de Deus, ad maiorem Dei glória. E eu li aquilo ali e a minha vida inteira eu fui assim. A hora que eu boto uma coisa na cabeça, eu vou fazer isso aqui. Acabou, eu vou achar um jeito, isso que vai acontecer, não importa. Então eu me identifiquei muito com esse traço de personalidade de Santo Inácio. Aí agora, eu e Santo Inácio não tem nem comparação, né? Vamos lá. Então eu sou a pulga do cocô do cavalo do Santo Inácio relou, entendeu? Mas eu olhei aquilo e eu fiquei... Aquela história me inspirou de uma maneira incrível, assim. E aí daquele livro em diante, cara, Santo Inácio esse é o cara, é isso aqui. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a colocar em todas as minhas cartas ad maiorem Dei glória. Falei, cara, eu tenho que descobrir como fazer tudo para a maior glória de Deus. É uma pergunta que está na minha cabeça todos os dias. Até hoje eu não sei responder ela precisamente. Então eu faço assim, ó, Deus, é o seguinte, eu não sei muito bem como fazer isso. Então eu vou lá gravar um podcast, eu vou fazer como se fosse para Deus. Eu não sei como é que faz, mas eu vou... Se eu tivesse que gravar esse podcast para Deus, eu vou fazer desse jeito. Então... Desde então, eu trouxe isso na minha cabeça. Eu sou bem ferrado, imperfeito, né? Então não é que eu fico o dia inteiro conseguindo fazer. Eu não sei se consigo fazer tudo para Deus, mas é o ideal que fica e é o esforço que eu faço. Um dia eu aprendi, um cara disse assim, ó, é uma velha história que eu não lembro de onde ela vem. Tinha uma senhorinha que cortava batatas e aquilo não tinha muito sentido para ela. Até um dia que ela aprende, ela fala, não, um dia o trabalho começa a fazer sentido. Os caras, o que aconteceu? O que mudou no seu trabalho? Dela é que antes eu cortava batatas. Agora eu corto batatas para Deus. E aí, esse é um negócio que sempre aparece na minha vida. Esse dia eu fui almoçar com um amigo meu. Meu amigo nem é católico, nem religião. Acho que ele não tem religião nenhuma. Eu acredito que Deus existe e tudo mais. E ele me falou essa coisa e fiquei impressionado. Eu saí do almoço com isso aí, eu não esqueço mais. Todo dia eu tô falando disso para algum amigo meu. Ele lá no almoço falou, cara, Elton, minha mãe, quando eu era pequena, falou que eu tinha que fazer tudo para Deus. Então todo o trabalho que eu tenho, ele é um empresário. Todo negócio que eu abro, todo negócio que eu começo, eu penso nisso. Como é que eu posso fazer isso para Deus? Cara, olha só que impressionante, meu. Então, Santo Inácio foi quem me trouxe esse slogan, me inspirou a isso, e desde então essa frase fica reaparecendo na minha vida. Engraçado, velho. Eu falei pra Aline, falei, amor, pega o livro que eu quero dar de presente pro Elton. A hora que eu peguei o livro aqui embaixo da caixa, eu olhei e falei, caraca, velho, vou ter que falar disso no podcast. Não tem... E isso, olha que coisa, né? Eu tava falando disso com um amigo meu hoje, um amigão meu, da internet, assim, eu falei, cara, olha, eu acho que é assim, eu não sei, pode ser viagem da minha cabeça. Eu aprendi isso, né? Inclusive eu aprendi isso aqui com Benjamin Franklin, que nem católico era. Isso é uma estratégia de comunicação do Benjamin Franklin. Eu li a autobiografia dele e falava assim, ó, eu descobri que se eu falasse com as pessoas e eu começasse dizendo, isso aqui é minha opinião, eu penso que é assim, eu não chegasse estabelecendo uma regra, elas se abriam mais para o meu ouvido. Olha, que coisa boa, cara. Essa é uma estratégia de comunicação. Se você faz ela bem intencionado, ela é uma boa estratégia de comunicação. Então assim, ó, esse é um negócio que eu tenho na minha cabeça mesmo. Se você faz o bem o tempo inteiro, tudo que eu vou fazer, eu vou tentar fazer o melhor possível e fazer o bem para as pessoas. Eu acho que esse bem, ele reaparece na tua vida de alguma forma. Então, às vezes eu faço bem para você, não é que você vai fazer o bem de volta para mim, mas de alguma forma o bem ele reaparece na minha vida em algum momento. E se não aparecer na vida, vai estar pelo menos no livro da vida. Eu acho que vai estar lá. Então, acho que vai contribuir para, quem sabe, não diminuir um pouquinho minhas penas, né? Se eu conseguir me livrar do inferno, quem sabe não diminuir um pouquinho ali. Ajuda, tirar umas horinhas do purgatório já valeu demais, entendeu? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que esse é um bom jeito de a gente olhar para o nosso negócio, né? Todo trabalho pode ser assim, desde cortar batata até cuidar do dinheiro do cliente, até qualquer coisa que a gente faz. Nem seja gravar um vídeo, eu sou só o cara que grava o vídeo. Tá, tudo dá para fazer para Deus. Acho que só o esmero que você coloca quando você entra com essa ideia na cabeça já muda a qualidade do trabalho. E no fim das contas, eu tenho aprendido, isso é uma coisa que eu tenho aprendido recentemente. Pode vir o dinheiro que for. Se você não vê um fruto real, bom, se você não olhar para o seu trabalho e falar que isso aqui é bom,
ele não ganha a força existencial que precisa para fazer valer a pena. Então, por isso que eu falei, dinheiro é um recurso. Isso. E recurso é bom. O recurso não tem bem e mal nele. Eu posso usar pro bem e pro mal. Então, dinheiro é um recurso. Se eu tiver mais recurso, dá pra fazer mais coisas boas. Ou mais coisas más. Então, vem mais dinheiro ou vem menos dinheiro, se tá gerando bons resultados, bons frutos, aquele trabalho vale a pena. E se vale a pena, eu faço melhor. Eu me dedico mais. Eu faço mais. Então, ele tende a prosperar. Aquilo tende a prosperar se eu faço isso. E assim, olha, eu tenho pouca experiência de vida, só tenho 31 anos, mas eu olho para as pessoas ao meu redor, os mais velhos, pessoas que têm negócios há décadas, e eu vejo que eles perseveraram no tempo fazendo algumas coisas boas e aquilo deu frutos. E aí a vida deles aconteceu. Então a gente vive, o meu meio que eu vivo ali da internet, eu acho que isso, quando a gente vem para o mundo físico, parece que volta um pouquinho para a realidade. Quando você vai para dentro da internet, onde é muito discurso e pouca coisa concreta, então aqui tem um microfone de verdade, a mesa é de verdade. Depois na internet fala no podia ser melhor o microfone, né? Mas, podia ser um Shure, aquele pretão bonito, aí, ó, entendeu? Blanco, chama o Blanco aí, chama o Blanco. Vamos... Mas quando você vai para o mundo da internet, onde é muito discurso, não tem o tangível, aí você descola um pouco da realidade, as pessoas começam a ter muita pressa. A gente esquece que demora para construir as coisas. Então você quer ter resultado em um mês. Você quer ter resultado em 3 meses. Aí você olha um cara que tem resultado, uma empresa de quantos funcionários, e você fica com a falsa impressão de que aconteceu em semanas, aquilo ali, e não em anos, e que não foi um trabalho que foi uma plantação, tijolinho em cima de tijolinho, entendeu? Então, eu vejo que quando a gente coloca esse ideal, vou fazer tudo para a maior glória de Deus, ele dá mais força de vontade para plantar a sementinha do dia a dia. Botar o tijolinho que eu tenho que colocar todo dia e aguentar o tempo para aquela construção subir, vamos dizer assim. Não, com certeza. E até a gente está com 7, vai fazer 8 anos de empresa. Você começou quando? Você falou 2019. Cara, Mas antes eu vendi em 2019. Você já estava ciscando, né? Ali, né? Em 2018 eu gravei o primeiro vídeo. Isso aí. Eu fiz a primeira venda 29 de novembro de 2019. Eu abri o CNPJ 1º de janeiro de 2020. Então o CNPJ ele existe, acho que é 1º de janeiro exatamente a data de abertura dele. Eu até comento às vezes aqui na empresa, falo, cara, 7 anos assim, eu pego o caso de Jacó e Labão, né, 7 anos ali, enfim, o 7 tem né, trabalhou 7 anos para casar com a Lia, depois mais 7 anos com a Raquel, enfim, e assim vai. Eu falei, cara, a empresa que começou a dar muito certo com 7 anos. Antes, assim, cara, e assim, tá tudo pronto? Não tá tudo pronto, véio. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar, né? Então, realmente, a coisa é construída aos poucos. Queria falar um pouco do teu negócio, cara, assim, o pessoal que está assistindo, acho que eu falei, já, né, tô até assim, tenho 50 seguidores aqui no canal ainda só, né, mas vamos falar, né, acho que isso que é o importante, que tem mais de 3 mil clientes para a gente distribuir o vídeo aí, é por aí que a gente vai. Conta um pouco o teu trabalho, como que você ajuda o teu cliente, como que... Muito bem. Então, como que eu contrato o Elton, né? Que eu faço? Eu comecei falando de livro, mas quando chegou em 2022, mais ou menos no começo de 2023 ali, eu tinha chegado a 400 mil seguidores no Instagram. E eu já tinha feito boas amizades da galera que trabalha no digital. E eu já estava ajudando outras pessoas que trabalhavam no digital. Mas os caras esses que tinham um negócio. 400 mil nessa trajetória, até chegar a 400 mil seguidores, do que você falava, principalmente? Assim, leitura, produtividade, organização. Era basicamente isso, porque era o reflexo da minha vida. Assim, disciplina também. Eu mostrava exatamente isso. Os livros que eu leio, a hora que eu acordo, como eu me organizo, como eu consigo dar conta dos livros. Quase com desenvolvimento pessoal também. Quase com desenvolvimento pessoal. Certo. Então, eu cresci até 2023 falando exclusivamente dessas coisas. Eu não falava de como fazer negócio, de como organizar uma empresa, de como... Tanto que 2023 foi quando eu te chamei, falei, Hélio, eu quero fazer uma reestruturação da minha empresa aqui. Me ajuda, porque o que aconteceu? Acho que vale a pena contar isso. Quando deu começo de 2023, o negócio estava indo bem. Já estava faturando ali dinheiro legal, disso. Começou a sobrar um dinheiro legal. Eu comecei a guardar dinheiro, falei, olha lá, que legal, saí do 0 a 0. Tô indo bem, bota meu nome aí na lista. Então, a coisa começou a ir bem, aí eu
Hoje eu olho para trás e eu penso, pô, valeu a pena cometer esse erro. Eu contratei um monte de gente. Então eu enchei sem nenhuma experiência de gerir um negócio, sem os processos da empresa montados. Apesar de eu ser engenheiro, eu não tinha os processos desenhados. Eu contratei um monte de gente. E o que aconteceu foi, eu comecei a trabalhar 3 vezes mais. Porque aí eu tinha o meu trabalho, eu tinha que responder todas as pessoas que eu contratei, eu tinha que ajudar eles a fazer as coisas, e eu não sabia como delegar e não ter mais o tempo gasto na tarefa, porque os caras sempre faziam tarefa e eles ficavam perguntando pra mim. Então a tarefa nunca terminava sem um monte de bate-bola, assim. Ficar indo e voltando, indo e voltando. Aí eu, cara, ferrou? Porque agora eu aumentei muito o custo da minha empresa. E o tempo teu que era de estudar, de produzir tempo conteúdo, acabou, né? Não, e o meu tempo acabou num nível que eu trabalhava... Naquela época eu morava numa casa que a garagem era embaixo. Então a casa tinha um andar e a garagem meio que no subsolo. Assim. Não era subsolo, mas acho que é mais fácil de entender. Sim. E aí eu ficava... O meu escritório era na garagem e a casa era em cima. Então eu ficava trabalhando no escritório e minha esposa com meu filho, na época só tinha o Samuel. Um dia a Milene virou pra mim e falou, olha só, presta atenção, você trabalha em casa e você não vê teu filho. Porque eu tava acordando antes deles, ia pro escritório trabalhar, eles acordavam, tomavam café, eu já tava trabalhando. Voltava, almoçava rapidão correndo, voltava a trabalhar. Cara, parava de trabalhar 9 da noite, 10 da noite, eu tava trabalhando 14 horas por dia, assim. E aí passou umas semanas, ela foi relevando, um dia chegou o dia que ela falou isso. Como é que tu trabalha em casa e não vê teu filho? E aí, eu exausto. Pesado, hein? Exausto. O negócio, a margem de lucro morreu, porque o negócio estava faturando a mesma coisa, só que agora eu tinha que pagar muito mais gente. Eu olhei aqui, eu não tava vendo meu filho, minha esposa ficou brava. Bom ter uma esposa brava em casa, Aí né? eu falei, cara, meu Deus, que ferrou? O que tá acontecendo? O que eu vou fazer? Aí daí eu comecei. Acontece. O que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Eu comecei a pensar, sentei, não, vamos pensar aqui, vamos arrumar tudo. Como eu tinha dinheiro, eu tinha guardado dinheiro ao longo dos meses anteriores, eu falei, bom, eu tenho dinheiro para sobreviver um bom tempo aqui, eu posso meio que resetar o meu negócio. E aí eu sentei para estudar. Aí comecei a procurar YouTube, não sei o que, livro. E aí eu achei um cara, eu no começo falar mais, ele chama Dan Cole. Esse cara, ele propagou, ele tornou popular uma ideia, a ideia de One Person Business. Eu falo, é um nome chique para MEI. A ideia do microempreendedor individual. Os caras, One Person Business, um negócio de uma pessoa só. Aí eu, cara, deixa eu ver isso aí. Aí eu vi um vídeo desse cara falando desse tal de One Person Business. E aí eu comecei a pensar, cara, era melhor quando era só eu e o André. Que quem trabalhava comigo era o André, um amigão meu. E era basicamente eu e o André, todos aqueles anos. A gente tinha um cara que trabalhava com a gente um tempo, depois outro cara, contratava um freelancer aqui, outro ali, mas era eu e o André, cara. E aí, eu me vi naquele momento, isso era mais ou menos março, abril de 2023. Eu lembro disso. Um monte de gente trabalhando pra mim. Aí eu descobri esse negócio de uma pessoa só. Eu falei, tá, eu fazia isso aqui, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Aí eu achei os livros dos caras que falavam disso. Tem um livro que chama Company of One. Não tem nenhum livro em português disso. Eu já pensei muitas vezes em escrever, mas nunca arrumei tempo pra isso. Aí eu li esse Company of One, que é um livro só de história de microempreendedor. E existe um livro muito bom, esse em português, chama A Startup de $100. Cara, esse é um baita, um livro muito bom para quem quer começar um negócio. Porque ele vai ensinar, é meio com o básico do básico de um MBA. Existe um livro muito bom também chamado The Personal MBA, que aí já é um livro de 500 páginas, é um livro maior. Mas a Startup de $100 tem todas as coisinhas que você precisa saber para começar a abrir uma empresa. Entendeu? As coisinhas básicas do básico. Já dá para fazer uma listinha aqui das dicas do Elton aqui. Não, né? assim, ó, esse livrinho vale a pena a leitura Legal, de cara. qualquer empresário. Porque mesmo que você só leia coisa que você já sabe, ele deixa estruturado. Organizar as ideias tem um preço, né? Tem um Exato. valor absurdo. Assim. E aí eu descobri esse negócio, aí comecei a ler, aí achei esse livro, comprei, aí fui achando livro, aí eu fui estudar, aí fiquei um mês ali estudando esse negócio. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou demitir a galera. Eu falo, eu fiz uma carta, a primeira carta, eu demiti toda a minha equipe. Não é uma coisa agradável de se fazer. Demitir gente, eu lembro a primeira vez que você falou comigo, que, pô, Elton, vou ter que demitir um cara lá.
tô meio... Eu tô quase escrevendo uma carta da primeira demissão que eu fiz, cara, que é muito difícil. Cara, né? é muito difícil, porque é uma vida, né? Então é um cara... Você sabe que aquele dinheiro conta. E eu tinha amigos que trabalhavam comigo. Mas foi engraçado, quando eu fui demitir ele Ele até ficou vermelho. ele já tava esperando, já É. até, eu acho que já... Pô, cara, não vai me demitir nunca, né? Mas Mas enfim... você sabe que aquele dinheiro conta para aquele... Sim. Pode Não, ser o menor salário do mundo. Claro, você sabe que claro. aquele salário faz parte do lógico. sustento daquela casa. Então, É lógico. Mas faz parte. Mas faz parte. Um negócio Aí eu demiti a galera e eu falei, eu vou recomeçar isso aqui do zero. Eu liguei pro André. Eu tava um dia conversando com o André, nem liguei. A gente tava mandando áudio no WhatsApp. E aí o André falou assim, Elton, então reseta. Começa a falar do que você quiser na internet. Mesmo que não venda nada. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou resetar tudo. Eu vou começar a falar o que eu quero. Porque eu já tinha minha audiência, tinha 400 mil seguidores ali. E vamos ver no que dá. E no que eu comecei a contar as coisas que estavam acontecendo, as pessoas começaram a me perguntar. Beleza, como é que tu cresceu na internet? O que você tá fazendo no seu negócio? Como é que foi o seu negócio até hoje? Aí eu peguei e fiz um storyzinho no Instagram. Vocês querem que eu crie um grupo no WhatsApp? Eu vou cobrar, na época eu até falei, eu vou cobrar R$100 por mês e eu vou começar a falar tudo que eu aprendi nesses anos. E aí, cara, entrou 100 pessoas nesse negócio. Eu falei, não acredito, entrou 100 pessoas num grupo de WhatsApp, ouviu falar o que eu fiz com o meu negócio. Deu, meu Deus. E agora? Aí agora tem um negócio sério aqui, né? E a partir dali, eu comecei a ajudar as pessoas a construírem negócios. E desde então, cara, eu lido com profissional liberal, advogado, médico, psicólogo, vendedor de infoproduto, gente que vende produto físico. Eu já vou fazer um jabá para um cara que ele é muito bom, foi meu aluno, o Alessandro Terra Cruz Cafés. Cara, esse cara foi meu aluno, eu fico orgulhoso, porque ele é um cara muito bom. Então desde lá, já foram são mais de 10 mil, eu já acho que passou esse número, mas a última vez que eu olhei tinha mais de 10 mil vendas para pessoas querendo construir negócios. Então, eu ajudei todo tipo de negócio que eu posso imaginar, assim, e-commerce, só coisa ilegal que não, então, esse negócio, gente fazendo coisa que não pode, eu não gosto, entendeu? Então, mas... Já tentaram patrocinar você, já? Os bet já apareceram. Mas sim, graças a Deus nunca apareceu uma pessoa do OnlyFans e da vida, então estamos filtrando bem. Tá certo. Mas desde então eu tenho ajudado a construir esses micronegócios. Então são pessoas assim, mãe de família que trabalha em casa, que às vezes é psicóloga e tem 3 filhos para cuidar, daí ela quer atender meio período, atende de manhã enquanto os filhos estão na escola. Então eu tenho me especializado em construir esses pequenos negócios. Gente que quer ter um negócio geralmente dentro de casa, trabalha sozinho ou tem uma pessoa para ajudar, porque essa ideia de one person business é meio marketing, assim, ó, eu sempre falei isso, eu acho que o cara pegou esse nome porque é atrativo, o nome de um negócio de uma pessoa só, mas a melhor estrutura que eu vi são 2, 3 pessoas. E por causa que o one person é a pessoa do conteúdo, talvez, ali também, que, na verdade, quem tá na frente ali, né? É mais... isso é uma coisa mais contábil do que qualquer coisa, porque o cara tem a empresa dele. Isso nos Estados Unidos eu vejo que é muito americano que fala disso. E ele não contrata ninguém com carteira assinada. Ele só contrata freelancer. Então, às vezes, ele tem um cara PJ contratado há 3 anos, mas o negócio é só dele. Então, ele continua chamando de one person business. Entendi. Então, como é mais uma relação contratual. Tem muitos caras que falam que tem one person business, mas tem 10 pessoas contratadas freelancer trabalhando para ele. Então, eu adapto da seguinte forma. O que eu mais tenho, gente, 2, 3 trabalhando juntos. E aí tem o cara da câmera, que é o que faz conteúdo, que fala, que ensina, que grava, que escreve. E um cara de bastidor que gerencia tudo. E um terceiro meio operador, assim. É o suporte, vendedor, ele vai fazendo pequenas operações que precisa. Então, assim, eu vejo que em 3 funciona muito bem. E a internet, ela deu um negócio que a gente não tinha antes, que é o poder de escala para um negócio tão enxuto. Então, tem um livrinho lá, o Almanac de Naval Ravikant. É o Naval Ravikant. Eu não sei como é que se fala. É um indiano do Vale do Silício lá. E esse cara fala um negócio bem legal. Ele fala que tem 4 formas de alavancar um negócio. A primeira é capital. Bota dinheiro, alavanca o negócio.
A segunda é pessoas. Então, contrata a gente e alavanca o negócio. Só que essas duas formas são caras. Tanto dinheiro, porque é dinheiro, e pessoa também. E aí existem outras duas formas. Tem uma terceira forma que ela era bem cara, mas ela ficou mais barata hoje, que é programação. Então hoje a gente tem acesso à inteligência artificial, coisas programadas que antigamente você tinha que saber programar. Hoje eu monto uma página de vendas em 10 minutos. Antigamente você tinha que programar esse negócio, tinha que saber Python, código HTML, sei lá o que. Então essas são 3 formas de alavancar e a quarta é a mídia. E a internet, ela, na minha opinião, deu 2 formas de alavancar para você trabalhar sozinho. A mídia antes era cara, né? A mídia antes era caríssima. Pra você aparecer na TV, acabava num que rádio. entrava no primeiro ponto, que era o dinheiro, né? Então assim, entrava no capital. Hoje é de graça. Eu gravo um vídeo pro YouTube e não me custa nada. Então eu tenho um vídeo meu com 300 mil visualizações. Então imagina, não me custou nada para fazer. É o meu, e inclusive, o vídeo que eu tenho um vídeo com quase 300 mil visualizações, é o meu celular e um microfone chinês que eu acho que eu paguei R$100 e poucos. Então assim, é muito acessível para eu conseguir chegar a tanta gente. Então a mídia ajuda a alavancar e a tecnologia substituiu a programação, eu não preciso programar. Então a internet ela dá um poder muito grande de alcance de pessoas que precisa para alavancar o negócio. E como os produtos e serviços hoje, a gente consegue executar montar produto, infoproduto, curso, não tem custo de replicação. Então é muito fácil escalar. Uma vez feito... E serviço também. Eu tenho vários prestadores de serviço, são clientes meus. Cara, o cara tem lá seus 20, 30, 40 clientes e ele consegue continuar sozinho porque ele tem automação, ele tem inteligência artificial. Então ele consegue montar uma estrutura e atender muita gente sozinho. Ele tem lá, por exemplo, na minha agenda, eu tenho algumas tardes da semana que é só conversando com o cliente. Porque hoje eu tenho esse lado de ensino e eu tenho a outra empresa agora que é uma agência de YouTube. Então eu tenho uma agência onde a gente gera canais de YouTube das pessoas. Então eu tenho tardes que eu passo só conversando com o cliente e eu consigo escalar essa agência muito bem. Porque eu ainda consigo colocar assim, cara, fácil uns 20, 30 clientes ali dentro para eu continuar lidando com os clientes. Então assim, é altamente escalável porque a operação ela depende muito mais de tecnologia hoje do que ela dependeria de tantas pessoas. Então, assim, eu comecei a ensinar isso em 2023 e hoje esse é o meu trabalho. Eu tenho o lado educacional, então é como se tivesse a Sacra Educação, e eu tenho o lado prestação de serviço. Aí na prestação de serviço a gente tem tanto a agência, onde a gente presta o serviço mesmo, gera o canal, quanto as mentorias que eu faço. Então tem mentorias e consultorias individuais. Esse aí é o Elton com, enfim, seja os profissionais que te ajudam ali, ou você na física mesmo ali fazendo... Então tem desde o cliente que é só a consultoria mesmo, ó, eu vou te falar o que fazer, e tem o que a gente bota a mão na massa junto com o cliente. Hoje esse é o meu trabalho. Então são mais ou menos 3 produtos, uma agência... Ou as mentorias, vou chamar assim, é mentoria, você chama? É mentoria e consultoria. E o educacional. E o educacional. O educacional é o quê? Ele gira em volta de basicamente um produto hoje, que é a OPB School. Já que eu já tava com o nome em inglês, eu acho meio brega esse negócio que eu faço de falar o nome em inglês, tá? Mas já que já era em inglês... É a OPB School, é a única escola que tem no Brasil onde tinha focado em One Person Business, ensinar micronegócio. Então na escola tem desde aula gravada até encontro no vídeo chamada comigo, e eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu respondo em áudio todas as dúvidas. Então você me manda uma dúvida, eu te mando um áudio respondendo, que foi o princípio desse produto lá em 2023. Então esse produto já existe há 2 anos agora. Eu vou tentar te copiar aqui, vamos pensar aqui no modelo dos nossos clientes aqui, né? Então a OPB seria o cara que está começando, quer começar a investir lá, ainda não está com os seus 10 milhões de carteira, ele vai lá e contrata a OPB School para ter noção mais básica, já tem as formações, você explica tudo, desde o começo. Tudo, desde o começo. E eu tenho assim, só para dar uma perspectiva, eu conheço quem trabalha sozinho e ele fatura 1 milhão no ano. Eu conheço quem trabalha em dupla, em trio, eles estão faturando coisa de 2, 3 milhões. Que são alunos da OPB School. Que são conhecidos, eu conheço pessoalmente, inclusive.
Porque hoje eu já conheço muitos alunos pessoalmente. Tá, então vamos pegar a trajetória desses caras. Esse cara começou na UPB School, ou não? Ele começou na mentoria? Começou na UPB School, aprendendo a fazer, Tá, exatamente. aprendendo a fazer. Aí ele foi pegando cancha, ele te contratou na consultoria, por exemplo, na mentoria. Tem quem faz, tem quem vai sozinho, cara. Tem cara que vai sozinho. Vai sozinho, tá. Mas aí imagina que o cara, eu juntei uma graninha aqui, já tô com 1 milhão, quero um assessor. Quero um assessor agora. Elton, me assessora aí. Isso. Aí ele contrata então, você na mentoria. É um bom paralelo. Começa a investir sozinho, vai botando o teu dinheirinho lá no Selic, no CDBzinho do banco. E também tem aí como fala, a tua agência, que aí é uma equipe que o cara tô com o canal, preciso que alguém toque esse canal. Isso aí. Que é tipo um back-office, né? Eu não quero, não sei quem contratar. Por exemplo, lá na UPB School, eu ensino o cara a fazer o canal do YouTube dele. Aí ele vai aprender a fazer thumbnail, que é a capa do vídeo, o título do vídeo, etc. Mas tem o cara que não quer, só quer gravar o vídeo. Aí então, não, a gente faz o resto. Você grava o vídeo, sobe no Drive, a gente edita, coloca no canal, faz o título, faz a capa do vídeo, a descrição, enfim, tudo. Entendi. Então tem esse cara. Então eu atendo os dois. Tá certo. É isso aí que eu faço. E inclusive, por que eu montei desse jeito? Porque eu percebi uma coisa, e aqui eu acho que é vou dar um conselho, né, para quem quer viver de digital. Eu fiz o que eu considero que é mais importante. Eu criei uma audiência em volta de uma solução, que é a solução do cara ter o negócio dele. E aí, toda vez que você tem uma solução, você ganha a possibilidade de ter um ecossistema de produtos em volta dessa solução. Então, eu comecei educacional, estou ensinando o cara a fazer. Mas daí um dia eu percebi, cara, eu vejo vários caras que ele não tem tempo. Eu tenho cliente que é médico, o cara atende o dia inteiro na clínica. O cliente que é advogado, ele não quer editar vídeo, ele não tem tempo para sentar e montar página. Opa. Só o tempo dele aprender a fazer isso também já vai. Então eu posso prestar o serviço para esse cara. Então eu já vi uma segunda solução. Então, o que eu fui fazendo? Montando possíveis soluções diferentes para pessoas que querem uma mesma coisa. Não é o mesmo tipo de pessoa, mas agora eu tenho um ecossistema de soluções. E aí eu tenho gente que compra tudo. Então tem o cara que compra desde da UPB School, daí compra a mentoria, daí contrata o serviço e vai indo assim. Então, o que eu tenho tentado construir é esse ecossistema de soluções. Eu acho que assim, natural do empreendedor, do empresário, né? Ele é que nem a gente aqui começou com investimentos, né? Cara, investimentos, ninguém falava de outra coisa, né? Aí você vai ampliando, caramba, mas pô, o cara precisando de um cartão de crédito. O cara quer contratar tá precisando emitir comprar um imóvel, ele vai descapitalizar aqui, então não, toma um crédito aqui, né? Então, e aí realmente você vai vendo que, cara, dentro do core teu, né, que é o teu negócio principal, começam a aparecer outras oportunidades. Claro que você não vai conseguir abraçar todas, né? Mas assim... E até um erro tentar abraçar todas. Eu já caí nesse erro algumas vezes. Exatamente, Tenta abraçar tudo, aí você dispersa toda a tua energia. Exatamente. E começa a fazer meio que mal feito todas as coisas. Faz todas meia boca. Perfeito. Então, acho que um bom jeito é isso. Eu fiquei bom numa solução. Agora eu posso dar um próximo passo. Aí você não pode deixar aquela ali... Sem deixar aquela peteca cair, né? Exatamente. Então, esse é o desafio, né? Acho que esse é o grande desafio. Esse é o desafio. E aí, já até chegando pro final aqui, mas né, eu aproveitei a vinda do Elton Maringá aqui, né, cara, conterrâneo, né? Tem que fazer. E aí a gente sempre no paraquedas, né, velho? O cara já... E aí, ele, como é que tá tal? E nós na SAC estamos com essa visão, cara, de longo prazo, em 2030, né? O que a gente quer fazer? Cara, um dos caminhos que a gente tem que desenvolver é os nossos canais de aquisição, de mídia, de marketing, enfim. É outra tecnologia. Então, 2 pontos que a gente está desenvolvendo bastante, né? O nosso negócio sempre foi muito ali aquele 1 a 1, né? O assessor com o cliente. Eu falei, cara, mas agora, eu falei, cara, se a gente não começar a fazer hoje o que precisa para chegar em 2030... A gente vai chegar no 2030 e falar, putz, cara, não deu, né? Não chegamos onde a gente queria. E aí até o Elton já deu a ideia aqui, cara, como é que tá? Eu vi que tem um pessoal aí, tão criando os próprios canais, né? E a gente quer incentivar isso dentro do time, né? Aí já marcamos uma imersão aqui, né? Sabadão agora vai ter. É porque a internet, eu falo, é um meio de comunicação. Sim. Então, qual o objetivo na internet? É ganhar voz. Então, se hoje eu consigo falar com 10 pessoas, eu vou na internet, fico lá um tempo, daqui a pouco eu tô falando com 1000, com 2000,
com 3 mil. Para eu falar com alguém aqui na cidade, você vai ter que... Vai na unha, ligação 1 em 1. Depois, se você tem aqui, vamos supor que tenha 10 assessores e os 10 começam a fazer vídeo e cada um tenha 1000 visualizações do vídeo. Cara, a gente tem 10 mil visualizações a mais. São 10 mil pessoas que talvez nunca veriam que existe aquilo. Então, a internet, ela é meio... Hoje é quase um canal de comunicação obrigatório. Porque a escala que ela traz... E aí, assim, a minha visão aqui, Hélio, né? Pô, mas eu vou botar o Alípio para sair, né? Mas o Alípio não vai... Né? Cara, eu acho que não, na verdade, o cara vai ajudar a empresa a crescer mais, né? Com certeza. Então, o canal do Alípio vai remeter a trazer clientes pro Alípio e outros. Às vezes ele não vai conseguir atender todo mundo, cara, joga para a estrutura que a gente vai absorver, né? Então, e aí já tô vendendo um produto do Elton que ele nem postou aqui nesses 3 aqui, né? Que é esse Company aí, né? Treinamento em Company. Nossa, esse é o primeiro. Né? É o primeiro. Então vai ser o piloto aí já para ver se dá certo. Vende antes, porque vai que depois você não gosta. Vai que acontece e é ruim. Depois os caras não valeu a pena. Não, mas tô tão confiante que eu já tô vendendo já. Não, mas cara, e assim, é uma ideia, né, que você trouxe, eu topei na hora, falei, cara, vamos ajudar o time aqui, né, a gente já tem as iniciativas internas aqui, né, tem que tirar o chapéu aqui pro Ângelo, pro time do marketing aqui, mas às vezes ali o pessoal precisa de alguém externo, né, eu falo que santo de casa não faz milagre, isso aí. né, e aí vamos trazer o Elton aqui para botar a turma vamos ver, a meta é sair dali com pelo menos uns 10 canais formados ali, de cada assessor, começando a desenvolver o seu, né. E aí, isso aí eu acho que é um negócio que, ó, dando certo, eu dou feedback lá, falo, Eltinho, ó, o negócio deu bom aqui, pode seguir, que eu acho que é mais um produto para você vender. Muito bom, e é um produto que como eu tô no digital, eu comecei a sentir falta do físico. Então, quando eu venho aqui, eu fiz um evento aqui na SAC para os meus clientes lá. Já fiz um outro esse ano. Quando eu fui em alguma coisa presencial, cara, o presencial é muito mais legal. O presencial é legal. Você tem interação, né? A câmera te dá a escala, mas você fica mais... O contato humano tá ali na frente do cara, o cara poder perguntar para você. Então, eu tava com essa vontade há muito tempo, de voltar a ter Porque aí eu lembrei, cara, de quando eu dei as aulas presenciais lá pro pessoal da SAC, lá no começo. Quando eu dei as aulas na empresa Júnior lá. Então, o presencial é muito bom. Eu tava com muita vontade de voltar a ter um produto presencial. Lembrei das empresas júnior, acho que a gente até ajudou, não sei se não tinha CNPJ, acho que faturou na SAC. Exatamente. Depois veio o Bernabé, onde que foi esse faturamento, cara? Nota aqui, estão pedindo. Eu falei, rapaz, de onde que é? É empresa júnior. Eu falei, lembrei de onde veio. Nossa, era isso mesmo. Foi 2018 lá, isso aí, cara. Foi minhas primeiras vendas, isso aí. Só que a minha primeira venda de alguma coisa de comunicação foi uma palestra que um mentor meu conseguiu para mim numa universidade em Cianorte. E aí eu fui lá de uma palestra, minha primeira palestra, cara do céu, fiquei nervoso, mas foi bom, valeu a pena. E daí depois foram esses treinamentos, cara, os primeiros produtos que eu vendi antes de ter CNPJ. Eu vou falar por mim aqui, né, às vezes o pessoal tá assistindo achando, o Elião já tá, cara, no começo do vídeo vocês viram ali, eu dei uma gaguejada, já dei aquela travada, eu não sou um cara tão comunicador assim, eu sou mais executor, né, diferente do teu perfil assim, mas a gente vai se provocando, vai se... E eu provoco o time aqui e falo, poxa, pessoal, vocês têm que dar a cara a tapa mesmo, né? Que a coisa depois vai soltando um pouco, né? Solta, claro. Mas para quem tá querendo começar a produzir conteúdo na internet, acha que não tem jeito, cara, eu não tenho jeito nenhum para isso aqui, tá? Eu tô fazendo na raça aqui, velho. Mas as coisas vão ficando mais foi assim que eu vontade. Comecei, na raça, o cara fala assim, o Elton já tem 400 mil seguidores lá, né? No começo não era assim, né, velho? No começo você tava lá. Fiz muitas lives. Naquela tremedeira na perna. Muitas lives para 0 pessoas eu fiz, cara. Aí. Muitas lives. Assim, dezenas de lives que tinha 0 ou 1 pessoa. Cara, eu liguei, mas eu ligava e falava, vou até o final. Eu liguei, eu tô aqui. E eu fiz muitas lives para 0 pessoas. Olha aí, cara. Isso aí ninguém vê, né? E valeu muito a pena. Mas e daí, como é que é? Você deixava salvo essas lives assim? Alguém via depois ou ficava... Algumas eu deixava salvo, outras não. Ou seja, nem salvava. Aí que tá a beleza de fazer para 0 pessoas. Tu fez lá, deu 20 minutos de besteira... Cara, exclui esse negócio, ninguém viu, meu. Tá tudo bem. A melhor coisa que tem, porque daí eu passei meses aprendendo a falar melhor sem passar vergonha. Então ninguém tava vendo.
Isso no YouTube ou no No Instagram? Instagram. Na época lá, 2018, 2019, eu fazia. Até 2020 eu fiz muita live no Instagram. 2021 também. 22. 23 eu parei de fazer. Teve a vez que você foi pra Itália, ficou lá na pandemia, ficou preso, né? Não, Também eu trabalhei na internet e sem internet em casa, né? Quando eu fui pra Itália atrás da minha mulher, inclusive, né? Essa é a minha Essa história. é boa, Eu larguei tudo pra trás de uma mulher na Itália. Você vê como é que é a coisa. Eu conheci a Milene no MPB. Dia 22 de novembro de 2019. Ela falou que ia pra Escócia em fevereiro de 2020. Falei, ferrou, velho. Porque quando eu conheci ela, eu falei, eu acho que é com essa mulher que eu vou casar. No dia, assim, meio coisa de louco, né? E aí cara, eu acho que é essa mulher que eu vou casar. Aí ela, vou pra Escócia. Vou ter que descobrir como é que vai pra Escócia. Eu tinha morado 3 anos na França. Eu morei na França de 2011 a 2014. E aí, ali naquele mês ali de dezembro, tava em casa, então um dia minha tia tava em casa. Aí eu falei, eu preciso ir pra Europa. Aí a minha tia falou, por que você não vai pra Itália? Eu já tô com... A minha família é italiana. Eu tenho todos os papéis, eu tenho uma casa pra você alugar. Você vai lá e tira a sua cidadania. Eu falei, então bora, eu vou pra Itália. Aí vendi meu computador. Eu tinha um videogame, eu vendi o meu videogame. Eu vendi um monitor, minha mãe ficou muito brava comigo, que ela queria aquele monitor. Eu falei, todo centavo conta, mãe, todo centavo conta. Vai ajudar. Vendi tudo e fui pra Itália. E aí, como eu tinha feito as primeiras vendas dia 29 de novembro de 2019, eu falei, cara, eu acho que eu vou vender. Eu vou continuar vendendo na internet, então eu posso estar lá na Itália. Dá pra trabalhar. Eu ganho em real, converto e vou viver. Aí eu fui pra Itália. Eu convertia 4 reais. 1 real, 4 euros. 1 euro, 4 reais. 1 euro, 4 reais. Aí deu pandemia, um euro, 6 reais. 6 reais. E eu lá vendendo em real. Mas eu fui trabalhar na internet, eu tinha dinheiro pra ficar 3 meses lá. E eu, cara, fui parar numa cidade, 1.800 habitantes. Eu fui para dentro de uma casa que não pegava sinal de celular. Nossa, não pegava sinal de 3G. E não tinha como instalar internet, porque a internet tinha fidelidade de 24 meses. Eu ia ficar 3 meses lá. E aí ferrou, cara. Eu não tenho nem sinal de 3G aqui dentro e nem internet. E, cara, eu cheguei no dia 26 de fevereiro, eu cheguei lá na Itália. Eu acho que no meio de março deu lockdown. E aí não podia sair mais na rua. Eu tô dentro de casa, eu não tenho internet e eu preciso vender. Senão eu não vou pagar as contas daqui 3 meses. Nossa senhora. E aí o que eu comecei a fazer? A polícia ronda, 1.800 habitantes, a polícia ronda a cidade inteira muito fácil, né? Então eu não tinha como sair. Tanto que um dia eu saí mesmo, e aí eu tomei uma multa, 250 euros. Nossa. Então o que eu fazia? Eu esperava da madrugada, meia-noite, 1 da manhã, aí eu saía. Aí eu sentava num banquinho lá fora. Tinha um banquinho na rua. Cara, 1.800 habitantes, não tem ninguém nem de dia nem de noite. Aí eu sentava lá e ficava até 3, 4 da manhã, pegando o sinal da internet, subindo vídeo, subindo aula pra internet, arrumando as coisinhas que eu queria postar do Instagram. Eu ficava assim. Então eu trabalhava na internet, eu trabalhava da meia-noite às... O que tu faz da meia-noite às 6? Eu trabalhei. E eu e as corujas, que tinha um monte de coruja lá em volta, cara. Então eu ficava o quê? De dia eu ficava lendo, gravando, escrevendo. Aí eu gravava, editava o vídeo, eu fazia tudo que era offline. Por isso que hoje eu falo assim, cara, o que faz o teu negócio crescer no online não é o que faz online, é o que faz offline. Eu vivi isso, eu sei que é assim. Então você não precisa de internet para gravar o vídeo, você não precisa de internet para escrever o texto, não precisa de internet para ler o livro. Você pode fazer tudo offline. Aí você chega, abre o Instagram só para postar. Você não precisa ficar 2 horas por dia no Instagram para ganhar dinheiro no Instagram. Na verdade é bem pior se você ficar, inclusive. Então não fica. Entra no Instagram, posta e sai correndo. Tem que ser assim, cara. Porque senão você fica preso naquilo ali e aquilo te emburrece. Porque o modelo de consumo do Instagram é muito ruim. É tudo muito curto e fragmentado. Então só tem informação superficial, curta, fragmentada. Aquilo vai destruindo tua capacidade de atenção, tua capacidade de raciocínio. E a prática do negócio me mostrou isso. Eu fiz muito story por muitos anos. Uma hora eu me peguei raciocinando em formato story. Eu só raciocinava coisas curtas. Eu não conseguia mais construir uma linha de raciocínio longa. Eu falei, cara, tem uma coisa errada. Como é que eu não consigo construir uma linha de raciocínio maior, permanecer num assunto por 10 minutos? Não conseguia mais. Porque eu estava acostumado a permanecer num assunto por 15 segundos. Que era o tempo de um vidinho do story naquela época. Daquela tensão rápida ali.
E Então, aí você foi pro YouTube depois, né? depois aí, o YouTube foi a minha saída do Instagram, né? Aham. Eu levei o YouTube a sério o dia que eu falei, preciso sair do Instagram. Mas, então eu teve essa época do trabalho na Itália que foi intenso, foi estressante, porque eu tava o tempo inteiro, cara, o que eu vou fazer? Não tem internet, é uma agonia que eu não conseguia postar, eu não conseguia falar com a minha namorada na época, que era agora minha Não, esposa, e o plano acabou, e você meu nem conseguiu plano, ver ela eu direito, vi né? ela uma vez, que era a mesma coisa que eu tava no Brasil, entendeu? Então não adiantou nada eu ter ido pra Não, Itália. mas Mas valeu, tudo tem, valeu a pena, tem tudo a valeu a história pena. pra contar, Não, a né? história pra contar. Eu fui pra Itália, querendo ou não, eu fui pra Itália, Com então assim, certeza. muita coisa boa. Mas foi muito estressante, só que foi muito bom, porque Uhum. eu descobri que o negócio online se constrói no offline. Legal. O seu negócio só pode existir online porque antes existe a Sacre aqui, de verdade, Sim. no mundo real. É essa Sacre que permite existir os assessores no online podendo fazer o trabalho deles. Isso é uma coisa que eu vejo dos meus clientes. Quem tem um negócio offline, esse cara ganha no online. Porque daí ele tem a psicóloga que tem o consultório dela, o advogado que tem o escritório dele. Esse cara que está atendendo gente de verdade no offline, aquilo comprova as coisas que ele está dizendo no online. Sim. E dá muito mais resultado no online daí. Né, e às vezes você pensa em né? Às vezes eu me pego assim, mas um médico, pô, por que eu vou pro online? Cara, no mínimo a tua consulta vai ficar mais cara, No porque vai mínimo ter mais isso. gente querendo, né? Assim, mas eu atendo no offline aqui, cara, eu tenho um limite de agenda. Justamente é oferta e demanda. Se tem mais gente Você aumenta o ser preço. atendida, exatamente, você aumenta o preço. Então, onde você vai ganhar? Vou ter que trabalhar mais. Não, Não, cara, você vai trabalhar o mesmo tanto, só que cobrando todos mais. esses caras, médico, psicólogo, advogado que eu conheço, que tem offline e online, o ticket no online dele é o triplo. Então. Ele ganha muito mais dinheiro com a mesma hora trabalhada. Porque o alcance é muito grande e a autoridade que você constrói, ela faz muita diferença. Uhum. Hoje, se eu vou no médico aqui em Maringá, o que eu vou fazer? Ou você vai pegar no plano, ou se você pode pagar, você vai pegar uma indicação. Alguém vai te falar. Sim. Ó, vai lá naquela dermato lá, que aquela é boa. Agora, na internet, eu vejo o cara falando. Sim. Então eu vou lá, vejo um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, 5. Daí a pouco eu falo, não, esse cara sabe, ele é bom, eu confio nele. Então eu passo a confiar no médico. Aí eu quero com ele consulta. Aí ele cobra o preço que ele quer. E aí você vê que é de fato. Aí você vê do preço, beleza, o cara tá ganhando mais até o absurdo. Aí você fala, cara, como é que pode custar esse valor uma consulta de um psicólogo? Mas tem, você acha os caras que cobram preço Não, absurdo. cobra sim, cara. Porque a demanda é muito alta. Exatamente. Então, e é a autoridade, a pessoa chega muito confiante e ela quer aquele médico, porque é aquele cara que ela acompanha. Eu tenho isso aí, eu falei hoje, eu acabei de sair, antes de vir pra cá, eu tava dando uma mentoria. Aí eu falei pra minha mentorada, ó, é o seguinte, eu tô com um negócio que tá me preocupando muito, que agora as pessoas estão chegando em mim e falando assim, Elton, eu confio em você, por isso que eu quero contratar a sua agência. E eu penso, agora eu vou ter que corresponder, porque agora o cara chega confiando, se o meu trabalho for ruim é pior ainda, entendeu? Meu Deus do céu. Bota uma responsabilidade muito maior, só que é a comprovação disso daí. As pessoas confiam, por quê? Porque elas estão vendo eu ali. Teu exemplo é a mentoria, eu lembro, você começou a mentoria, era um valor, depois foi aumentando e cara, mais gente querendo, cara, pera lá, Hélio, né, Minha mentoria a gente foi... é lotada, minha agenda é só 3 meses pra frente, eu não tenho. Tem espaço, né? Não tem espaço. Às vezes eu acho, pô, desmarcou um cara aqui essa semana que ele teve um compromisso, vai ter que remarcar. Aí vagou um horário, eu vou lá no story e falo, pô, vagou um horário. Cara, eu fecho no dia. Aquele horário vago já preenche rapidinho. E isso porque a confiança que as pessoas têm quando elas vão acompanhando o teu conteúdo, desde que tenha conteúdo, né? Isso é importante dizer. Com certeza. Aquilo facilita muito a venda. Cara, muito bom. Muito bom. Rapaz, assim, se deixar, eu acho que eu vou mais 2 horas falando com o Elton aqui. Acho que chegou já deu 1 hora de gravação já? Deu 1 hora, mas, Elton, cara, obrigado mesmo. Que isso, eu que agradeço. O Elton é de casa, cara, eu sou fãzaço dele aqui, amigo. Muitos dos conselhos de negócios eu peguei com você, cara. Então eu posso falar que você é meu mentor de negócio. Eu já falei isso para muitas pessoas, inclusive. Já falou. Então, eu que não sei aproveitar ainda. Vou deixar público isso aqui, ó. Este cara é o meu mentor de negócios, entendeu? Não, em 2023, aí eu tenho que tirar o chapéu, cara, porque eu falo assim, cara, né, conversando ali, mas na amizade, né? E Hélio, cara, me ajuda aqui e tal. E eu já tinha passado por alguma situação parecida, né, cara? Como crescer a empresa e tal. E
contrata demais, depois tem que enxugar, e tem que ter humildade também, né? Às vezes a gente, eu falo empresário, às vezes tem um ego muito alto, e o cara não acha que ele pode, não, eu tenho que diminuir, né? E às vezes, cara, às vezes é isso, Às vezes é o que ou cortar precisa. custo, reduzir estrutura, o que vão pensar que a empresa está quebrando? Cara, se não fizer nada, vai quebrar, né? Então é isso, né? E aí eu lembro que eu falei com o Elton, falei, não, cara, ó, eu não sei, parece que tá meio inchada a empresa, tá, não sei o quê. Deu 2 semanas, o cara já tinha resolvido tudo. Eu falei, caraca, mas já, velho? Ele falou assim, pô, velho, é bom assim, né, velho? O cara, eu falo agora, o cara resolve ali. Tem um amigo meu que Eu fala nem sei assim. se a minha dica tava certa, né? E aí, no fim, tá Tem um amigo tudo meu que ele fala assim. Aham. Ele me dá uns conselhos e fala assim, Elton, só que esse conselho aqui é o seguinte: pensa por uns dias. Porque o teu negócio é fazer. É, Então, eu sei que eu falo o negócio vai fazer agora. é. Calma, esse aqui não Pensa é um pra pouquinho. fazer. Pensa Pensa um pra você pouquinho. ver se quer mesmo. Uma boa dica, Entendeu? uma boa dica. Porque ele falou assim, você é bom em fazer, só que aqui não é pra fazer. Tem Então, que pensar, né? é. Vamos pensar. Mas aqui, ó, pergunta 5 aqui, né? Que eu acabei, cara, eu me empolguei, desculpa, até o diretor passou aqui, eu acabei seguindo aqui Tá na tão bravo. espontaneidade. Mas aqui, se fosse começar em 2025, como que você faria? Se fosse começar agora, hoje? Como existem várias possibilidades pra quem quer começar, eu vou falar assim, hoje, sabendo o que eu sei e fazendo só o que eu quero fazer, se eu fosse começar hoje, eu faria só YouTube e e-mail. Vídeo no YouTube todo dia e e-mail todo dia. Eu faria só isso. Eu criaria um canal no YouTube para falar das coisas que eu quero. Eu criaria uma página para o cara se inscrever na minha newsletter e eu começaria a mandar e-mail para quem se inscreve todos os dias. E eu ia construir isso. Por quê? Porque o conteúdo longo, e-mail, vídeo no YouTube é conteúdo longo. Meus vídeos têm mais de 20 minutos todos. E e-mail é o lugar do texto longo, onde eu posso escrever bastante. Instagram é vídeo curto, texto curto. Então, o conteúdo longo, ele é o que, onde eu melhor comprovo o meu conhecimento. Você vê um vídeo meu de 30 segundos, pode até te impactar. Mas você vê eu falando de um assunto todo dia, meia hora, uma hora você vai falar assim, cara, não é possível. Se o cara tá falando isso aqui, faz sentido. Isso aqui é bom. Ele falando isso todo dia, ele tem que saber isso aqui. Eu tenho uma mentorada que me falou assim, olha, Elton, sabe por que eu comprei a tua mentoria? Porque eu fiquei vendo teus vídeos e eu falei, é impossível este cara ser um desavisado. Não tem como, entendeu? Então, nos 30 segundos eu consigo dar um migué, mas não dá pra dar migué todo dia 20 minutos. Então, eu acredito assim, ó, Tá boa, hein? se o cara me vê, Faz um corte desse aqui, hein? se o cara me vê todo dia falando 20 minutos e aquilo for bom, uma hora ele vai falar. Então é importante eu falar do que eu sei. Não dá pra eu falar um negócio que eu não sei. Só que eu ganho no cansaço. Cara, todo dia, não é possível. O cara vê um vídeo, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um mentorado meu, o Eda. Cara, esse cara é incrível. E ele falou assim, Elton, eu peguei os teus vídeos, acho que eu fiquei umas 20 horas. Eu comecei a assistir, no outro dia, eu já tinha visto, eu nem dormi direito. Eu vi um monte de vídeo. E no outro dia eu comprei o produto. Aí eu falei, é isso. O cara vê um monte de vídeo meu e eles fazem sentido. O que eu tô falando funciona, é verdade. Acabou, o cara não tem mais dúvida. Então o conteúdo longo faz isso. O conteúdo curto não faz isso. Então eu faria vídeo no YouTube, e-mail. Legal. Isso eu faria para começar. Comecei a fazer isso, a hora que eu achasse um serviço para vender serviço é muito mais fácil do que vender infoproduto. Então, é mais fácil eu vender um serviço de assessoria do que eu vender um curso ensinando o cara a investir o dinheiro dele. É mais fácil. Então, e o serviço dá mais margem de lucro. Então, vamos pegar um exemplo mais fácil de entender. É mais fácil eu vender um serviço de design do que eu vender um curso de como o cara fazer o post dele. Aí o curso eu vou cobrar R$200, vai ser mais difícil vender do que um serviço que eu vou cobrar R$1.000 por mês. Então no curso eu ganhar R$200, no outro eu vou ganhar R$1.000 por mês. Então se o cara ficar comigo 6 mil, eu já ganhei 6 mil. É muito mais margem de lucro, o ticket é muito maior e é mais fácil de vender. Porque o valor agregado é maior. Então uma vez que eu achasse o serviço que eu quero vender, eu montaria uma página de vendas, ela estaria no link da descrição de todos os meus vídeos. Na página de vendas eu coloco um botão para o cara ir para o checkout ou para o meu WhatsApp, e antes do botão eu coloco um pop-up para o cara preencher com nome, telefone e e-mail. Esse pop-up eu plugo numa automação de WhatsApp. Toda vez que o cara preenche, ele já recebe uma mensagem minha automática no WhatsApp falando, opa, vi que você se interessou no meu serviço, podemos conversar um pouco mais? E aí eu estou capturando o telefone, estou capturando e-mail e iniciando conversa no WhatsApp. Eu estou tendo uma hora meu vídeo vai começar a dar view.
Se eu sei do que eu tô falando, meu canal do YouTube é 100% orgânico. Eu nunca botei dinheiro para as pessoas verem. Então, eu sei que uma hora dá view. Uma hora vai começar a dar view se eu aprender a fazer. Título, thumbnail, etc. Uma hora as pessoas vão começar a clicar naquele link. Uma hora vai começar a chegar gente ali no meu WhatsApp. Eventualmente eu vou começar a vender. E aí eu farei mais uma coisa para acabar esse começo, que é eu abriria um perfil no Instagram, colocaria uns 10, 15 posts para o perfil não ficar um perfil fantasma, e eu começaria a fazer tráfego pago no Instagram, porque os anúncios, as pessoas veem muito anúncio no Instagram, só que elas estão me conhecendo lá no YouTube. Elas vão me procurar no Instagram e elas vão começar a receber meus anúncios em algum momento. E as pessoas vão começar a clicar no meu anúncio no Instagram. Então o conteúdo está no YouTube, o Instagram é uma vitrine para que o meu anúncio seja clicável, para que a pessoa veja que o anúncio não é de um perfil fantasma e ela confie em clicar. Cai na mesma página que está no link na descrição, com o mesmo pop-up, para gerar muita conversa no WhatsApp. É assim que eu vendo até hoje. Caramba, sensacional. Muito bom, meu irmão. Muito Obrigado. Né? Faltou algum recado que eu não dei, diretor? Acho que é isso, né? Então, Eltinho, obrigado, viu, Eu que cara? agradeço. Você que assistiu até o final aqui, deixa o teu like, compartilha o nosso vídeo, se inscreve no canal, o canal está começando. E faltou falar, né? O nosso canal aqui é patrocinado pela Sacra Investimentos, né? Eu confio, sou cliente, posso dizer. É isso bom. aí. E não se esqueçam também de dar uma olhada no projeto, né? Na Escola São Luís Gonzaga, conhecer lá o projeto e colaborar da forma que for possível, né? Mesmo compartilhando esse vídeo aqui, às vezes outra pessoa pode, não tem dinheiro, não posso doar, né? Não posso ajudar, não posso me associar. Outra pessoa pode ser que consiga, né? Então, faça essa caridade com esse projeto tão bonito aí. Eltinho, obrigado. Eu né? que agradeço. Sempre que vier para Maringá, você sabe, né, velho? Tem espaço aberto aqui, vamos gravar, vamos Muito bom. fazer uma bagunça. Muito bom. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Valeu. Valeu, gente.